Valendo. Olá, internautas, navegantes, companheiros, amigos da Rádio Petroleira. Questão de soberania. Estamos ao vivo em tempo real com o programa especial Mahatma Gandhi. Afinal de contas, hoje, dia 30 de janeiro, a data em que faleceu um dos grandes homens. Verdade. 30 de janeiro foi o dia que mataram Mahatma Gandhi. E como nós, no nosso programa Setor Privado Mobilizado, nós estamos dedicando o mês de janeiro, fazendo uma homenagem a Mahatma Gandhi, então algumas coisas nós já comentamos no programa. Verdade. Mas como sempre... Vale a pena, reforçar, né? E todos os meus amigos sabem que eu criei um feriado. Eu criei um feriado para mim, tá certo? Que dia é meu feriado? Dia 30 de janeiro. Exatamente uma pequena e singela homenagem ao Mahatma Gandhi. Então, é um dia que você não faz nada, né, professor? Não, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. É feriado. Mas é que está o conceito diferenciado. Nesse dia, eu procuro fazer voto de silêncio e jejum. Porque a grande arma que o Gandhi utilizou para libertar o país dele, a Índia, do jugo inglês, foi exatamente o jejum. Né? E ele também fazia o voto de silêncio. O que significava isso aí? Ele entendeu que não tinha condições logística, bélica, e não era também para enfrentar a Inglaterra. Para enfrentar a Inglaterra, enfrentar os ingleses, né, que eram, como todos que têm uma parcela do poder, e no caso da Inglaterra não tinha parcela do poder. Pelo contrário, na época era a maior potência do planeta eram exatamente os ingleses. Exato. Então, rapaz, o que o Gandhi conseguiu realizar? Conseguiu sensibilizar o povo inglês através do jejum, porque não tinha como, e ele era a figura encarnada do Ahimsa. O que era o Ahimsa? Ahimsa era o amor universal, né? É uma palavra lá do sânscrito que o indiano utiliza muito. Então, rapaz, nós começamos já pelo assassinato dele, né? Mas era bom, rapaz, fazer assim uma certa retrospectiva e algum comentário, né? Tem algumas datas que eu separei, como em 1949, pode falar? Posso falar? Eu queria aproveitar a sua expertise no assunto para aprofundar um pouquinho mais essa questão do assassinato dele, porque até então eu achei que ele tinha cometido suicídio, em função exatamente disso, para tentar, achei de forma errada. Mas me parece que esse atentado que ele sofreu não foram os ingleses, né? Parece que foi gente próprios indianos que... Não, é porque acontece o seguinte, igual o John Lennon, né? Quem matou John Lennon, teoricamente, foi um fã, né? Um fanático. Quem matou o Gandhi também teria sido um fanático. Porque, vamos com essa dinâmica, você provoca uma outra dinâmica, né? Eu vivo no pensamento, mas você provoca outra dinâmica. Vamos na tua dinâmica, então, que é interessante, que pode ser a dinâmica de diversos companheiros nossos, ouvintes. A dinâmica da curiosidade do leigo, né? Que então, não conhece muito o Gandhi, e que tem vontade de conhecer um pouco dessa história maravilhosa. O Gandhi conseguiu, né, utilizando o mundo espiritual como seu maior aliado, libertar a Índia do jugo inglês. Mas nesse processo havia um conflito muito grande lá do povo paquistanês, lá do Paquistão, né? Sim. Com os indianos. Quer dizer, havia um conflito. Coisa que dura até hoje, né? Exatamente. Até hoje, isso daí não é isso aí é antigo. Surgiu o Paquistão depois disso aí. Caxemira, briga pela Caxemira. Em 1949, cessar fogo em partilha da Caxemira. Era uma data chave essa aí, né? Aí, resultado, o Gandhi não conseguiu, depois de, mesmo libertar, a Índia liberta do jugo inglês, ele não conseguiu unificar. Ali seria o começo de uma outra grande batalha, que era a unificação, né, do Paquistão, do povo paquistanês, querendo a sua libertação e tal, a independência da Índia, e os indianos, né, muçulmanos, cristãos, indianos, aquela
aquela grande massa que existe lá na Índia. Ele não conseguiu fazer essa unidade, que era o próximo passo. O próximo passo, libertou dos ingleses? Libertou, tá bom, estamos livres dos ingleses. Agora vamos agora voltar. Unificar. Agora vamos para o interna corpore, vamos para a parte interna nossa agora, para unificar os nossos povos e tal. Ele sabia que seria muito mais difícil essa união interna do que a união, porque para lutar com os ingleses, para criar aquele clima terrível contra os ingleses, não foi tão difícil internamente, porque o inglês era inimigo comum. Então, as forças discordantes internas, elas se uniram para combater o inimigo comum, que eram os ingleses, entendeu? Então, em 1959, quer dizer, ele foi assassinado exatamente em 30 de janeiro de 1948. Então, ele foi assassinado por um fanático, e ele deixou ali, então, o começo de uma nova história no mundo oriental, né? E aí, a partir da morte do Gandhi, nós temos várias datas significativas. Mas eu gostaria muito, né, que você agora permitisse voltar ao roteiro. Eu fugi ao roteiro. Meia hora aqui, eu quebrei, programa, desculpe, né? Eu quebrei o protocolo. Não quebrou nada. Não, é porque essas coisas acontecem muito. Você, né, provoca, às vezes, uma conversa, e nesse provocar, nesse andamento da conversa, as coisas vão lá e vem cá, e eu acho isso muito natural e saudável. Senão ficaria um monólogo, né, nós estamos conversando com uma categoria, estamos conversando com o nosso povo pacífico, mas guerreiro. Né? Não pode confundir pacifista com covarde, não pode. O Gandhi foi um pacifista, mas não foi um covarde. Um guerreiro. Foi um grande guerreiro, e qual era a arma dele? Líder, né? O amor universal. E foi reconhecido. Só um grande líder pode fazer uma grande revolução. Somente um grande líder. Hoje, há uma confusão muito grande entre líder e representante. A representação você compra, a liderança você conquista. Entendeu? Então, tem muitos representantes nossos que se imaginam líderes e que compram a sua representação. Né? Não é só no mundo político partidário, no mundo sindical também, em todo sentimento, não é diferente, entendeu? O pessoal compra a sua autoridade, compra a sua representação, a sua representatividade é comprada. É a cooptação. A cooptação está nisso aí. Então a gente vê, rapaz, que isso torna as lutas muito difíceis, porque você, para ser um líder, a primeira coisa que você precisa é ter independência. Você não vai conseguir ser um líder com alguém, com certeza, com alguém te dirigindo, faça isso, faça aquilo. Não dá para ser líder assim, entendeu? Tanto que eu busco muita inspiração no Mahatma Gandhi. E eu não consigo me tornar um seguidor. Não consigo seguir nada. Não consigo seguir ninguém. Não consigo. Claro que nós temos que conviver em grupo, né, e conviver em sociedade, então existem algumas normas, algumas convenções e tal. Mas se eu perceber que eu estou sendo manipulado, ou que eu estou sendo conduzido, eu rompo na hora, não vou seguir, entendeu? Então tem que ter, e isso é o meu lado bem disciplinado, entendeu? Eu sou, se chegar nesse ponto, eu me torno realmente um indisciplinado, e o Gandhi me ensinou isso. Ele me ensinou que somente você sendo indisciplinado é que você vai conseguir atingir a disciplina plena. Entendeu? Só assim. Você não pode ser um comportado. Por isso que a música, a fundo do nosso programa do setor privado mobilizado, é comportamento geral. É exatamente por causa disso. Qual é o comportamento geral? É você arranhar a cabeça para o patrão, entendeu? É você ter um comportamento padronizado para poder ser contemplado com algumas benesses. Que não é o caso de um líder. Um líder não se conforma com injustiça. Quando Che Guevara também, que foi um grande líder, já estamos dando uma volta pelo universo de grandes líderes, onde ele fala que você
tem que ser duro e jamais perder a ternura. Se você for capaz de se indignar, ele te chama de companheiro, entendeu? Diante de injustiças. E essa frase aí, tem que ser duro sem jamais perder a ternura, remete a Gandhi, né? Remete exatamente a grandes seres. Perdeu a ternura e foi como firme Jesus, no seu como Jesus, propósito. Né? O próprio Jesus né? Quer dizer, ele foi firme, foi duro, deu até pancada, né? Quando viu aqueles vendilhões no acesso ao templo, vendendo lá coisas, transformando. Chutou o pau da barraca, levantou a banca lá, quebrou a banca lá. E quando e o próprio Jesus fala que ele veio trazer foi a justiça. Ele fala isso, entendeu? Ele veio cumprir o Velho Testamento e veio trazer a justiça. E qualquer um que queira trazer a justiça será perseguido, entendeu? Será uma pessoa marcada, e uma pessoa marcada para morrer. Viu Chico Mendes? Outro exemplo, nosso aqui de um grande ser. Com certeza. Acho então, que os grandes líderes eles estão... Martin Luther King também, né? John Lennon, rapaz. John Lennon, inclusive, ele tem uma frase sobre Deus que, para mim, é a melhor frase que eu já li até hoje na minha vida. Ele tem uma música chamada God. Deus, né, que foi proibida no mundo todo, aqui no Brasil, Estados Unidos, foi proibida essa música. Ele começa a música dizendo o seguinte: Deus é um conceito pelo qual nós medimos, nós mensuramos as nossas dores. Olha que frase fantástica, Candal. Né? Deus, numa boate, a não ser nessa agora, com esse problema, ele é pequenininho, porque ele só tem prazer. Então Deus é pequenininho. Agora no Inca, meu irmão, vai ver o tamanho de Deus lá no Inca, o tamanho dele, como é que é, entendeu? Porque existem duas possibilidades de você reconhecer Deus. Um caminho é pelo amor, o outro caminho é pela dor, pelo sofrimento, entendeu? Pelo sofrimento, quanto mais o teu sofrimento for aumentando, mais vai aumentando o tamanho de Deus, entendeu? Porque nós temos dificuldade de conviver com a felicidade. Isso me lembra um outro ditado também fantástico, que diz o seguinte: a sombra jamais será maior do que o sol. Verdade, fantástico, muito bacana. Não tem como ser, né? O sol vai estar presente sempre. Então, o resultado, rapaz, esses grandes seres, eles sofrem grandes também pressões, né? Pressões e muita coisa assim triste. E o Gandhi, rapaz, o Gandhi tem cada passagem maravilhosa. E nós estamos falando sobre um ser que o Einstein falou aquele pensamento, né, naquele livro, tem um livrinho do Humberto Holden, chamado 100 Pensamentos Seletos do Gandhi. Selecionou 100 pensamentos do Gandhi e fez um livro. E esse livro, ele tem uma abertura. Quem abre o livro é exatamente o Albert Einstein. E ele fala o seguinte: aí ele me solucionou um grande problema, já comentei isso também com você, ou aqui no rádio, não sei. Ele me solucionou um grande problema quando eu ficava pensando comigo mesmo. Eu falei, pô, será que Maomé existiu, né? Será que Jesus existiu? Será que Buda existiu? Será que esses seres que passaram pelo planeta, será que eles existiram em carne e osso mesmo? Será que, né, essa coisa foram contemporâneos de alguém e tal? Aí o Einstein solucionou esse meu problema. De que forma, professor? E nessa abertura desse livro, ele fala assim: futuras gerações dificilmente acreditarão que passou pela face da terra em carne e osso um homem como Gandhi. Dirão que é um mito. Não é verdade? É verdade. Já imaginou as futuras gerações acreditarem que um franzino que teve formação na Inglaterra, se formou em advogado lá na Inglaterra, aí ele, no exercício do trabalho dele, pega um trenzinho na África do Sul, está se deslocando. Aí, esse é o começo da história dele. Está se deslocando no trem, pagou passagem de primeira, né? Ele se sentiu um cidadão britânico, na realidade, fino, lorde, terno, gravata. Porra, você vê, o Gandhi nessa época não tem nada a ver com o Gandhi desdentado do futuro, entendeu? E aí ele está lá sentadinho, lá no banquinho dele e tal, e está na viagem, direitinho. Vem um guarda, né, um brancão, um gordão, para variar, vem e fala para ele assim: ô, preto, tá fazendo o que aí, pô? Aí, não é lugar de preto, não. Ele achou estranho, né?
Então olhou para um lado, olhou para o outro, peraí. Ainda mais na África do Sul, né? Com África aquela do Sul. segregação racial. Na África do Sul. Né? Dos Bota, o né? apartheid lá, Apartheid, pleno vigor. Ele fala, não, peraí, pô, eu sou um cidadão, sou advogado e paguei passagem de primeira e não vou sair daqui. É um direito que eu tenho. Não tem nada de advogado, não. E advogado, nada. Advogado, vai descer por bem ou por mal. É assim, entendeu? Você vai ter que descer. Quer descer por bem ou por mal? Não vou descer, não vou descer. Pararam o trem, pegaram ele e as malas jogaram para fora do trem, entendeu? Vai recorrer a quem? Ele saiu dali indignado, ele ficou revoltado com aquilo, aborrecido. E aí foi começar a consultar, né, as pessoas sobre o tratamento, como é que era o tratamento ali na África do Sul. Não, isso é normal, rapaz. Não tem que. Você não pode nem. Você não deveria nem ter entrado ali naquele vagão. Você não tem esse direito. Mas peraí, como é que vocês se conformam? Né? Você é um ser humano. Todas as pessoas têm que ser tratadas iguais no planeta. Não tem esse negócio de. Porque ele aprendeu o conceito democrático lá na Inglaterra e tal, né? Com certeza. Então aprendeu tudo isso lá. Então vale lá. Só que os ingleses de lá não são mesmo os ingleses da África do Sul. Não é verdade? Claro. Eles lá eles são fiéis, cães obedecendo à coroa inglesa. Lá é uma coisa, fora igual aos Estados Unidos. Lá dentro eles são democráticos, então até meio relativamente democráticos lá dentro, mas fora divulgam aí, implantam as ditaduras que a Operação Condor está aí para comprovar isso. Então o resultado é aquela teoria dos cardeais católicos, que faço o que digo, mas não faço o que eu faço, né? Assim? Então o resultado, o grande rapaz ali começou a conversar com as pessoas e ele não se conformava com aquilo. E começou a chamar as pessoas para vamos fazer protesto, vamos contestar esse tipo de prática aqui. Não podemos contestar nada, isso aqui é assim e vai continuar assim, fim de papo, entendeu? E ele não conformado, aí fala com um, fala com outro, fala com outro, aí os guardas já estão de olho nele, nessa altura do campeonato. E fizeram uma grande manifestação, queimando o passaporte mesmo, revoltados, entendeu? E aí os guardas vinham com o cacetete, metendo o cacete neles, e ele falava o seguinte, ó, nós não podemos reagir, isso ainda lá para a África do Sul, nós não podemos reagir, isso tem que ser a condição nossa, nós não vamos reagir, porque se nós reagirmos, nós vamos ficar igualzinho a eles, então nós não podemos reagir. Rapaz, e ali já começou a ter repercussão internacional, já começou a ter. Ele volta para a Inglaterra, né, na condição de um formado advogado, um lord inglês, e lá na Índia também ele começa a difundir essas ideias. A difundir essas ideias, né, buscando adepto, buscando apoio e tal. Tem vários nomes interessantes ali, importantes politicamente. Políticos, por quê? Políticos, porque os políticos também não se conformavam, eles não se conformavam da forma como os indianos eram tratados, também não se conformavam, mas não tinha como reagir. E então o Gandhi surge como, os caras olharam assim, né, o político normalmente tem uma visão bem maior, bem ampla, olharam e falaram, olha só, esse camarada está conseguindo sensibilizar todo o povo inglês, então nós devemos aproveitá-lo, para não dizer manipulá-lo, entendeu? Para não dizer isso, né? Devemos aproveitar essa grande força, essa grande potência que é exatamente essa energia que ele está trazendo, está sensibilizando o povo inglês e nós temos que aproveitar isso aí. Eu queria que não esquecesse de dizer o tempo, porque eu quero priorizar. Nós temos ainda 10 minutos então, de programa pela frente. Então, o resultado, ele começa a conversar com todas essas pessoas e começam a traçar a estratégia. Não é? Aí tem a Marcha do Sal, também, que foi um negócio fantástico. Tem momentos é porque a vida dele é tão intensa que você, se for falar sobre a Marcha do Sol, seria um programa sobre a Marcha do Sol. Se for falar sobre a ida dele para a Inglaterra, é um programa porque são fantásticos. Está muito bem documentada a vida dele, né? E você vê, quando fala dele ir à Inglaterra, dizer que é um mito, voltando àquela questão do Einstein,
quando eu peguei aquela frase do Einstein, que é isso que eu ia falar e acabei desviando, eu comecei a substituir. Futuras gerações dificilmente acreditarão que passou pela face da terra em carne e osso um homem como Jesus, por exemplo, né? Um homem como Maomé, um homem como Moisés, um homem como Buda, como o Krishna, entendeu? Como Ramakrishna não, porque já é mais recente. Mas tem exatamente uma coisa que eu acho interessante, professor, a gente está refletindo, é que é a questão exatamente do tempo, porque esses mitos, eles sobrevivem ao tempo. Né? Então, 2.000 anos, 3.000 anos, mas o nome está lá, existe, é a única coisa que ficou. Agora, lógico, é evidente que muitos, né, que foi, eu não estava lá para ver, como é que se pode ou não pode? Mas a realidade é que o nome, né, a índole, como é que se diz, a pessoa em si, a imagem, o feito dele, né, exatamente, a obra construída por essa pessoa, ela atravessa os tempos. Atravessa os tempos, porque o tempo, ele é a maior ilusão que nós temos, né? O Caetano tem aquela música do tempo que eu acho fantástico, que ele retrata maravilhosamente bem, né? Eis um senhor tão bonito, né? Então o resultado... Tempo. Então o resultado do tempo realmente, rapaz, como o indiano fala que o tempo é ilusão, né? E os pragmáticos estadunidenses falam que o tempo é dinheiro. Time is money. Se o tempo é ilusão, e para eles tempo é dinheiro, logo o dinheiro é ilusão. Né? E não deixa de ser. Não deixa de ser. Não deixa de ser. Quantos... Já dizia Paulinho na viola, né? Isso. Dinheiro na mão é vendaval. Vai embora. Então, resultado, então a gente vê, rapaz, que esses grandes seres, eles querem que a humanidade tenha êxito, seja uma humanidade exitosa, seja uma humanidade que tenha fraternidade, que tenha amor no coração. Todos esses grandes seres lutaram por isso, né? O John Lennon, que eu sempre cito, ele foi proibido de entrar nos Estados Unidos, foi proibido em vários países. Por quê? Porque ele pregava o amor da forma dele, mas era o amor, né? E filosoficamente... É o amor! Aí foi forte. Então, olha só. Então, o resultado, essa aura, né, de fraternidade que deve prevalecer entre todos os seres, alguns conseguiram dar uma abrangência maior. Daí o nome Mahatma Gandhi. Mahatma. Entendeu? Maha e o Atma. Né? É Mahatma. Porque o Maha é exatamente o ilimitado. É a coisa assim fantasticamente enorme. Então, por isso que ele usa, né? O cara falando é marrento, tá cheio de marra, porque tá exatamente, com tudo e não tá prosa. É verdade, é uma maneira, é uma definição que procede, entendeu? E o Atma... O Atma era aquela fábrica de brinquedos que tinha o trem elétrico Atma. Não sei. Então, Atma, nesse caso, vem de Atman. Né, que é um sopro divino, que é aquela quando Deus, né, respira, aquela coisa maravilhosa, né? Uma respirada de Deus leva sopro divino, é verdade. Bilhões de anos, um sopro desse. Então, Atma, era exatamente a grande alma universal, o grande sopro universal. E o Gandhi, ele não aceitava esse título. Por humildade, né? Por humildade, porque como ele conhecia, como ele sabia o que significava o Mahatma, esse título, ele, como qualquer pessoa que tem um mínimo de sanidade, a pessoa não iria aceitar um título desse, entendeu? E aí começou, e é o Mahatma, aí acabou virando Mahatma para os que o rotularam assim, né? Para os próximos era o quê? Se lembra como é que era? O próximo era o Bapu. Bapu, que era o painho. Entendeu? Bapu, é o rei. Aliás, se Gandhi fosse brasileiro, com certeza seria baiano, né, professor? Provavelmente que ele era leve. Que é tranquilo, aquela coisa leve. E era painho. Era Bapu, né? Bapu,
Bapu era exatamente o painho. Então, resultado, rapaz, como nós estamos em cima da hora, realmente, vou fazer aqui uma retrospectiva de datas para ver, após a morte dele, o que aconteceu. Em 1949, foi exatamente a proposta do cessar-fogo lá, e o cessar-fogo e a partilha, né? E partilha da Caxemira. 1950, promulgação da Constituição da República da União Indiana. 1955, Conferência de Bandung, onde Nehru, que foi um parceiraço dele nessa época, procura fazer da Índia o líder dos países não alinhados. 1962, Guerra Sino-Indiana. 1964, Nehru, esse parceirão dele, morre a 27 de maio, sendo substituído por Shastri, que era um grupo muito grande. Tá? 1965, Segunda Guerra Indo-Paquistanesa, por causa da Caxemira. Aí, 66, Conferência de Tashkent, assinatura de um compromisso respeitante à Caxemira. Indira Gandhi torna-se, nessa data, a primeira-ministra. 1971, Guerra Indo-Paquistanesa, por causa de Bangladesh. Um local de uma fome ali, triste aquilo ali. Também dá outro programa, até George Harrison faz um grande show. Grande concerto, né? Concerto para tem esse vídeo, é triste esse vídeo. 74, primeira explosão nuclear indiana. Olha o caminho que a Índia foi. 1975, então, ao lançamento do primeiro satélite científico indiano. Sempre eles falam que a coisa é científica, né? Sempre, porque por trás disso aí vem um monte de coisas estranhas. Agora, o Paquistão, depois dos ingleses, o Paquistão mesmo, né? Depois dos ingleses, em 1948, morre o Mohammed Ali Jinnah, a 11 de setembro. 1956, a proclamação da República Islâmica do Paquistão. E o Gandhi realmente ficou frustrado que ele não conseguiu fazer essa união. Em 58, também a tomada do poder pelo general Ayub Khan. 63, acordo fronteiriço com a China. 65, guerra com a Índia por causa da Caxemira. 69, o general Yahya Khan toma o poder. E a secessão do Paquistão Oriental, que se torna Bangladesh. Quer dizer, a divisão é inevitável. E Zulfikar al-Bhutto torna-se primeiro-ministro. Isso aqui é o Paquistão depois, né, da libertação do jugo inglês. Porque há sempre é fomentado sempre a discordância, porque a indústria bélica não se conforma com esse tipo de postura da paz, né? Então, o Império Britânico das Índias, antes de 15 de agosto de 47, nós tínhamos ali na faixa de 410 milhões de habitantes, por aí assim. Olha só, esses números são fantásticos. Onde de 410 milhões de habitantes, 281 milhões, eles eram indianos, hindus, né? 115 milhões de muçulmanos e 7 milhões de cristãos, 6 milhões de sikhs. Eu acho fantástico isso. 150 mil ingleses. Os hindus se dividem em 3 mil castas e subcastas e contam por volta de 70 milhões de incontáveis e aborígenes. A Índia, diretamente administrada nessa época por quem? Pelos ingleses, né? 310 milhões de habitantes. É interessante que a gente percebe nesses números a dificuldade que o Gandhi teve para tentar unir, né, unir indiano, unir muçulmano, unir cristãos, os sikhs também, que eram seres assim de uma exatamente sabedoria. Pela fragmentação religiosa, né, que fez com que o país fragmentasse desse jeito. Agora, enfim, é uma história longa que daria uma série, né, professor, com certeza, mas o nosso tempo, infelizmente, nós estamos aqui na metade do que eu preparei,
nós estamos com 50% só do preparado, mas não tem problema, não tem um programa, né, do setor privado mobilizado que a gente pode ir pincelando algumas coisinhas que faltaram nesse programa. Você que está nos ouvindo, né, se gostou do programa, quiser saber um pouquinho mais